Então, aqui a gente tem o Bitcoin, né? Fazer uma análise completa do Bitcoin, do contexto, né? E ver aqui os possíveis cenários aqui do Bitcoin, tá? A gente está em uma correção muito forte, tá? Eu considero uma correção forte. Por que considero uma correção forte? Porque se a gente pegar aqui, ó, se a gente pegar do topo histórico até o presente momento, a gente tem aí 99 dias, tá? Ou seja, a gente está no gráfico diário e a gente tem 99 barras, né? O que caracteriza 99 dias, tá? De correção no Bitcoin, tá? O Bitcoin agora aqui, ele está respeitando, né? A gente iniciou com candle no gráfico diário, um candle de alta, tá? Esse candle está representando 3,50%, tá? Então, ele está subindo aí 3%, tá? Hoje. Ele está na região do principal suporte, tá? Então, eu já considero aqui no Bitcoin o principal suporte nessa correção, tá? O suporte entre 28 mil a 30 mil, tá? Então, a gente pode ver isso aqui como o principal suporte, tá? 28, 30, tá? Nesta correção. Se a gente for olhar aqui, se a gente pegar o suporte aqui de 31 mil, né? Caracterizando aí a gente diminuindo para 30 mil por conta da ponta desses fundos aqui, tá? Se a gente pegar o suporte de 30 a 28 mil, a gente percebe, se a gente pegar o nível de entre esses dois suportes aqui, ó, a gente pode caracterizar a principal zona. Então, a gente percebe aqui que ele cria uma zona, tá? Então, a gente pode ver aqui uma zona aqui, ó. Tudo isso aqui é uma zona, tá? E a gente sabe que suporte e resistência não é linha, é zona, tá? Então, você não tem uma linha de uma resistência, você não tem uma linha de um suporte. Você tem uma zona, tá? Você tem uma zona, tá? Então, a gente vê que aqui a gente já tem formado uma zona, tá? Então, essa é a principal zona de fundo, de suporte do Bitcoin nesse ciclo agora de correção, tá? Então, ele se mantém respeitando, tá? A gente tem que ver o Bitcoin acima dessa zona, tá? Se mantendo acima dessa zona, tá? Ele ainda, se ele permanecer dentro dessa zona aqui, ó, tá? É um risco ainda. É um risco em que sentido? É um risco de, a qualquer momento, ele perder esse fundo aqui, tá? É um risco de, a qualquer momento, ele perder esse fundo, tá? Então, a gente precisa ver essa semana ainda, né? O Bitcoin acima dessa zona, tá? Se movimentar aqui em cima dessa zona. Aí a gente tem mais segurança no Bitcoin, né? Para evitar correções mais altas, tá? Enquanto ele se manter dentro dessa zona aqui, desse contexto aqui, ó, a gente ainda está exposto a uma outra correção mais alta ainda do Bitcoin, tá? Então a gente tem que ver o Bitcoin acima dessa zona, tá? Para poder aí ter um cenário otimista, tá? Se a gente for olhar a correção, o contexto da correção,
né? A gente vê que a gente tem todo esse movimento de alta aqui, ó. A gente tem todo esse movimento de alta, tá? A gente tem esse movimento de alta e a gente tem esse movimento de baixa aqui, tá? Se a gente for analisar o contexto, ele do movimento de alta ele já perdeu 50%, tá? Ele já perdeu 50% do movimento de alta, tá? Se a gente for colocar aqui no gráfico diário uma média de 30, tá? Uma média de 30 aqui no gráfico diário, tá? E analisar o contexto histórico primeiro, tá? A gente vai ver isso aqui, ó. Todo, no ciclo de alta, toda vez que o Bitcoin ele impulsionou e veio buscar a média de 30, tá? Veio buscar a média de 30, a gente viu, né? Ele impulsionando novamente. Impulsionou, tá? Descansou, tá? E a nada sobe diretamente, né? Como se fosse para a Lua, um foguete que não, tem esse ditado, vai para a Lua, mas isso não existe. Não, nem tendência de baixa ele vai ao chão diretamente, nem tendência de alta ele vai à Lua diretamente, né? A gente sempre tem esses movimentos aqui, tá? Ele vem, busca a média de 30, tá? Volta. Ó, preste atenção como a média de 30 trabalha no ciclo de alta, tá? Principalmente ela, para ciclo de alta. Busca a média de 30, volta. Busca a média de 30, volta, tá? Aqui a gente teve o primeiro rompimento da média de 30, tá? Dentro desse ciclo de alta. A gente teve o primeiro rompimento, tá? O que a gente precisa analisar a partir desse rompimento aqui? A gente precisa ver o seguinte: a gente tem esse fundo, tá? Esse fundo, a gente tem esse fundo, os fundos que buscou a média de 30. A gente tem esse fundo, tá? E a gente tem esse fundo aqui, tá? Antes dele perder a média de 30, tá? Então a gente tem fundo mais baixo, tá? Depois a gente tem fundo mais alto do que o anterior, tá? Fundo mais alto do que o anterior, tá? Fundo mais alto do que o anterior e fundo mais alto do que o anterior. Assim vale para o topo, né? A gente tem topo, 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 a gente tem topo e a gente tem topo. Se você prestar atenção aqui, ele no ciclo de alta ele opera fazendo topos mais altos do que o anterior, tá? Se a gente for ver aqui, ó, sempre mais alto do que o anterior, tá? Daí ele perde a média de 30, tá? Quando ele perde a média de 30 aqui, mais ou menos, tá? O que você tem que olhar aqui? Você tem que ver o seguinte: qual foi o fundo que ele formou depois que perdeu a média de 30? Foi esse fundo aqui, ó. Aqui foi o fundo que ele formou, tá? Esse foi o fundo. E anterior a esse fundo, qual foi o fundo? Anterior a esse fundo. Anterior a esse fundo foi esse fundo, tá? Aqui. E se você fazer o nivelamento, você vai ver que é um fundo mais baixo, tá? É um fundo mais baixo do que esse aqui, tá? Então, esse fundo é mais baixo do que esse fundo. Se você for fazer o nivelamento, tá? Daí ele busca a média de 30, tá? E rompe novamente para cima a média de 30. Mas
Quando ele faz isso, é basicamente ele indo, já que ele fez aqui na média de 30, abaixo da média de 30, no gráfico diário, um fundo mais baixo do que o anterior, essa tentativa de alta, quando ele perde a média de 30, basicamente é uma tentativa dele formar o quê? Dele formar um topo, ó, é uma tentativa de ele formar um topo mais baixo do que o topo anterior, tá? Essa tentativa, tá? Aqui a gente iria ver ele continuar na tendência de alta caso a gente visse o Bitcoin, além desse topo aqui, tá? Segurar na média de 30 e voltar perdendo esse topo, fazendo um topo aqui mais alto do que esse aqui, tá? Mas a gente não viu isso, né? A gente viu ele voltando novamente para o rompimento da média de 30, tá? Aqui eu já caracterizei o Bitcoin como o início de um ciclo de baixa, tá? O início de um ciclo de baixa. Se você for olhar esse contexto, você vai ver que é o início de um ciclo de baixa, tá? Por quê? Porque basicamente quando ele formou esse fundo aqui, tá? Já é um fundo mais baixo do que esse, tá? E quando ele volta para a média de 30, basicamente é ele fazer uma tentativa, porque pensa, ó, pensa comigo, aqui você tem um pivô, aqui você tem pivô de alta, tá? Você tem os pivôs de alta aqui, tá? Quando ele faz um pivô de baixa dentro de um pivô de alta, é o seguinte, ele vem, perde o fundo anterior, tá? Ele perde o fundo anterior, faz um fundo mais baixo, tá? Mas só que ele vai descer diretamente. O pivô de baixa, ele tem tanto, assim como o pivô de alta tem um fundo e o topo mais alto, o pivô de baixa também tem o fundo e o topo mais baixo. Então, quando ele forma esse fundo mais baixo, ele também tem que ter o topo mais baixo. Então, ele volta aqui, ó. É uma alta falsa, praticamente, né? Você tem uma sensação falsa de uma alta, sendo que não é uma alta, né? É basicamente ele buscando um topo mais baixo. Então, ele faz aqui o topo, tá? Depois volta rompendo o fundo. A gente viu isso claramente, o Bitcoin fazendo isso na média de 30, se você for analisar esse contexto, tá? Ele voltou depois de todo esse, tá? Daquele confirmou fundo mais baixo e topo mais baixo, tá? Pivô de baixo aqui já confirmou. Quando ele perdeu aqui novamente esse fundo, tá? Aqui já tive a certeza que era um ciclo de baixa, tá? Depois ele consolida, tá? E volta a operar dentro, acima, ele rompe a média de 30, tá? Mas você tem que ver o seguinte, lembra que aqui, tá? Lembra que aqui, ó, ele também perdeu a média de 30, mas não significa dizer que ele vai iniciar uma alta, tá? A mesma coisa vale aqui, quando ele perde essa média de 30, tá? Não significa dizer, a não ser que ele faça pivô de alta acima da média de 30 aqui do gráfico diário. A não ser que ele faça pivô de alta, tá? E não é o que acontece. Ele faz um topo, tá? Ele faz um topo, tá? Ele faz um topo aqui, ó. Tá? Ele faz um topo acima da média de 30. Mas daqui a gente tem que esperar o fundo. Não apenas o rompimento da média, tá? Mas a gente tem que ter o fundo. E o fundo ele tem que ser mais alto do que os anteriores e depois voltar a fazer rompendo o topo. Então, ele fez o fundo não mais alto, e sim buscando o fundo de 30 mil aqui, tá?
e continua operando abaixo da média de 30. Temos um rompimento leve, mas aquilo que eu falei. Não basta apenas romper a média de 30 para cima, e sim fazer pivô de alto acima da média de 30, tá? Massa. Então, aqui a gente vê o Bitcoin nessa zona de suporte, entre 30 a 28 mil. Então, aqui, se você for olhar aqui, você tem esse suporte e você tem esse suporte aqui, ó. Isso são dois suportes também, mas além de ser dois suportes, é uma zona, tá? Porque você vê aqui que ele formou o quê? Ele forma uma zona, tá? Ele forma uma zona. Então, aqui é a principal zona de fundo do ciclo de baixo do Bitcoin, tá? Na qual a gente não pode ver ele perder. E caso ele perca esse fundo aqui, tá? Então, caso ele perca esse fundo aqui, se a gente for tirar essa média de 30, se a gente for no gráfico semanal de uma semana, tá? Existe uma média, tá? Ela não é falada, ela não é operada, tá? Mas é uma média que, segundo meus cálculos, é uma média que eu gosto muito, que é uma média de 100 período do gráfico de uma semana, tá? Então, time frame uma semana e 100 período, que equivale a 24 meses, né? Equivale a 24 meses, 23 meses, 23 meses pela aí. Equivalente ao bater fechando ali 2 anos, tá? Fechando ali 2 anos. Você arredondando. Né? Vou dar um OK, tá? A gente vê essa média aqui, se eu colocar essa média, caso o Bitcoin perca, tá? O principal fundo, que é essa zona aqui, ó, a gente vai ver o Bitcoin o quê? Buscar essa média aqui de 100 período, tá? A gente vai ver o Bitcoin buscar essa média de 100 período para aqui sim ele formar um novo fundo, tá? E quem sabe, dependendo do contexto de quando ele for buscar essa média, então não adianta dizer que ele vai buscar essa média aqui e logo em seguida voltar, tá? A gente pode ver isso, mas lembra que além de buscar a média, tem que fazer pivô acima da média, tá? Então, caso ele perca essa zona aqui, essa principal zona aqui, ó, caso ele perca essa principal zona, a gente vai ver o Bitcoin vindo aqui, ó, buscar a média de 100 período do gráfico semanal, tá? A gente vai ver que não está tão longe, tá? Que não está tão longe. Além disso, tá? Se eu tirar o zoom aqui, coincidindo com a própria média de 100 período, a gente tem um topo histórico, o topo de dezembro de 2017, ó. Esse topo histórico aqui de dezembro de 2017, tá? Que coincide também com a própria média de 100, tá? Então, aqui, tá? A gente poderia também formar uma nova zona de fundo, porque se a gente pegar o nível da média de 100, tá? O nível da média de 100 aqui, T, o nível da média de 100 com o nível do topo histórico de 2000 e de dezembro de 2017, se a gente pegar o nivelamento, tá? Se a gente analisar a distância, esse nivelamento, a gente percebe que forma aqui uma outra zona, tá? Então, a média de 100, juntamente com o topo histórico de dezembro de 2017, forma uma zona. O que isso significa? Significa o seguinte, que por ser uma zona, a gente pode ver o quê? Tá? Por ser uma zona, a gente pode ver o quê? Se Bitcoin perder aqui, ele vir operar aqui, buscar média, tá?
No primeiro momento, ele pode respeitar a média, tá? Consolidar, vir aqui, entrar na zona, é isso que significa uma zona, é quando ele entra, essa zona em si, dentro, quando ele fica dentro dessa zona, isso já é o suporte, porque o suporte ele não é exato, você não vai achar a resistência exata e nenhum suporte exato, você vai achar a zona, tá? Daquele contexto. Então, aqui a gente tem uma zona, tá? Na qual o Bitcoin ele pode invadir essa zona e respeitar essa zona, tá? E começar a operar acima dela e depois entrar aí o novo ciclo. Se a gente for olhar o contexto de todas as vezes, ó, se a gente for fazer essa análise desse contexto aqui, presta atenção, tá? Ó, o mesmo cenário que a gente está vendo hoje, tá? A gente tem um ciclo de alta, tá? Ele deixa um topo histórico, tá? Ele consolida, tá? Então ele tem uma correção depois do topo histórico, consolida, tá? Fazendo um fundo, tá? Nos dando aqui esse principal fundo, tá? O Bitcoin, ele perde esse fundo, tá? Então aqui ele rompe fundo, fazendo um fundo mais baixo. Ele forma um fundo aqui, ó, mais baixo, tá? Depois a gente vê a tentativa de uma alta, mas essa tentativa dessa alta aqui é basicamente ele tentando fazer um topo, ó, perceba que ele deixou um topo aqui, tá? E esse topo, tá? Esse topo aqui é mais baixo do que esse. Então, basicamente, é essa tentativa, tá? Logo em seguida, a gente vê o Bitcoin consolidar, tá? Até que ele busca a média de 100, tá? A média de 100. Você percebe que ele rompe ainda a média, tá? Por quê? Porque nada é exato e sim zona, tá? Ele volta rompendo para cima a média de 100 e o mais importante, ele faz pivô de alta na média de 100, tá? E daqui ele inicia uma nova alta, ó. Daqui ele inicia uma nova alta depois. Aqui é gráfico semanal, tá? Inicia uma nova alta, deixa um topo, tá? Consolida. Aqui a gente já tem um fundo, novamente, tá? E a gente já tem um fundo. Perde esse fundo, tá? E vem buscar a média de 100. Depois volta, tá? Deixa topo, tá? Deixa fundo. Aqui sim ele fez pivô de alta. Por quê? Esse topo aqui é mais alto do que esse, tá? E esse fundo aqui, ó, tá? Esse fundo aqui é mais alto do que esse fundo. Então a gente tem esse contexto no gráfico semanal operando nessa média de 100, tá? Mas a seguinte informação é o seguinte, mas perceba que isso demorou, ó, porque foi de 2017 até 2020. Significa dizer que a gente pode ver o Bitcoin em correção durante aí mais 2 anos? Será? Pode, como não pode. Por quê? Se a gente for analisar esse contexto aqui, ó, de 2017, essa alta, o que a gente pode ter de ensinamento aqui? A gente pode ter de ensinamento a seguinte informação, que ele deixa esse fundo, tá? Ele deixa esse fundo, ele rompe esse fundo, tá? Ele rompe esse fundo, tá? Forma esse fundo aqui, tá? Então, a gente tem esse fundo mais baixo do que esse fundo, tá? Então, a gente tem dois fundos, tá? Logo em seguida, a gente tem esse fundo aqui, que é
E esse fundo é mais baixo do que esse fundo, tá? Então, no caso aqui, a gente tem 3 fundos no gráfico semanal de baixa. Quando ele tem 3 fundos no gráfico semanal de baixa, a gente pode ver o Bitcoin 2, 3 anos aí, 4 anos aí nesse ciclo, tá? Coisa que a gente ainda não tem, se a gente for olhar, a gente ainda não tem a gente tem esse ciclo de alta, a gente iniciou um ciclo de baixa, mas a gente ainda não tem 3 fundos, tá? Isso que é o importante, que a gente não tem 3 fundos, porque a gente tem esse fundo, tá? E a gente ainda está no segundo fundo, tá? No segundo fundo. A gente vê que o terceiro fundo, se a gente for, quando a gente viu lá, se a gente for olhar aqui os ciclos anteriores, ó, preste atenção. A gente vê o quê? Que o terceiro fundo, tá? Primeiro, segundo, terceiro. O terceiro fundo, ele acontece já na média de 100. Essa informação que eu queria fixar na mente de vocês. Que o terceiro fundo acontece já na média de 100, tá? E a gente vê aqui, ó, primeiro fundo, segundo fundo, e o terceiro fundo vai ser aonde? O terceiro fundo também vai ser na média de 100. Tá vendo que a média de 100 ela é importante para analisar o contexto? O terceiro fundo aqui vai ser, caso ele perca, vai ser sim na média de 100, tá? Mas o mais importante também do terceiro fundo ser na média de 100 é que a gente tem como confluência, a gente tem esse topo aqui, tá? A gente tem esse topo aqui, então a gente tem a média de 100 aqui, juntando o nivelamento entre o topo e a média de 100, a gente forma uma zona, caracterizando uma ótima região de compra, tá? Caracterizando uma ótima região de compra, tá? A gente está, nesse exato momento, a gente está exposto ao Bitcoin buscar essa zona de 28 mil, tá? A 22 mil, tá? A gente está exposto o Bitcoin buscar 28 a 22 mil, tá? Que é o nivelamento entre a média de 100 e o topo histórico de 2017, tá? A gente está exposto a uma boa região. Caso ele perca o suporte de 28 mil, tá? Vou botar um gráfico diário aqui para ficar mais claro, tá? 23 mil, perdão. O suporte da média de 100 é 23 mil, tá? Eu falei 28, mas é 23, tá? Eu confundi, perdão, tá? Caso o Bitcoin perca 28 mil, a gente vai ver o Bitcoin buscar aí o suporte de 22, tá? A 19 mil, tá? 22, 23 a 19 mil, que é a distância, o nivelamento entre a média de 100 e o topo histórico de 2017, tá? E isso fica bem claro, né? Se a gente colocando aqui no gráfico diário, fica bem claro, porque, ó, onde a média está. Onde a média está. Então, se ele perder esse fundo aqui de 28 mil, a gente sim vai ver ele buscar aqui, tá? Então, aqui seria uma região boa, uma região ótima de compra, a região de 22 mil, tá? E qualquer região, qualquer zona, qualquer região aqui, ó, além do 22 mil, aqui dentro é uma ótima região de compra, porque aqui já é a zona, tá? Aqui já é a zona, tá? E caso ele não perca esse suporte, o que a gente vê no Bitcoin em si, caso ele não perca esse suporte, tá? Caso ele não perca esse suporte, a gente precisa ver o seguinte, tá? A gente precisa ver o Bitcoin fazer pivô de alta acima da média de 30, tá? Então, a gente tem aqui a linha de tendência. Eu não acho linha de tendência tão válido, tá? Nesse contexto,
tá? Porque, ó, se a gente tem linha de tendência, ele perde linha de tendência. Linha de tendência, ele perde linha de tendência, retesta a linha de tendência, volta e não dá nada, tá? Aí você pega aqui outra linha de tendência, tá? Ele perde linha de tendência, retesta a linha de tendência e não dá nada. Aí você tem aqui uma outra linha de tendência, ó, tá vendo? Aí ele vem, retesta, respeita, retesta e fica retestando a linha de tendência e não dá nada e continua caindo ainda, tá? Então, nessa média de 30 do gráfico diário, a gente precisa ver o quê? Ele perder, tá? A gente precisa ver o quê? Ele perder a média de 30, tá? Não é só perder. Quando eu falo perder, você perceba que ele perdeu várias vezes aqui, ó, a média de 30, tá? Mas nenhuma dessas vezes aqui fez pivô de alta acima da média de 30. Então a gente precisa ver ele formar um topo acima da média de 30, voltar retestando, formar um fundo, né, que é quando ele consolida aqui e forma um fundo acima da média de 30, e esse topo aqui, ó, ele voltar perdendo. Quando ele volta perdendo esse topo aqui, tá, a gente vai ter pivô de alta acima da média de 30. Então aqui pode se iniciar um ciclo de alta, tá? Pode se iniciar um ciclo de alta novamente, tá? Caso ele não perca essa zona principal desse suporte, a gente tem que ver esse cenário aí com o Bitcoin, tá? Na descrição do vídeo, tá? Tem o link do Telegram, tá? Então, no Telegram tem uma sala de análise de criptomoedas, de Forex, gratuito, tá? Também, e tem a VIP, tá? Então, entra lá no Telegram, entrando lá no Telegram, confere lá os cronogramas da sala gratuita e da sala VIP, tá? Ambas, tanto a sala gratuita e tanto a sala VIP, o conteúdo é análise de Forex, tá? E criptomoedas, tá? Em geral, tá? Um grande abraço, fique com Deus.